Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós vamos fazer uma reflexão na santa e gloriosa palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, ou conhecido como Dr. Lucas. Vamos ler do capítulo 19, dos versos 1 ao 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar para mim e para você. Amém? Palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Acompanhe comigo. Aqui o texto, já na mensagem bíblica, já vem falando a direção do texto que nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Fala Zaqueu, o publicano. A palavra do Senhor diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Só até aqui. Meus amados irmãos, essa narrativa, essa história que aconteceu, ela fala de um publicano. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que quando o homem ele tem um encontro com Jesus, tudo muda. A palavra vai dizer aqui que Zaqueu, ele era um homem rico, era um publicano. Jesus ele ia passando e entrando em Jericó, segundo a palavra do Senhor, e ali, creio eu que Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. A palavra diz que por onde Jesus passava, uma grande multidão ela cercava para ouvir o Senhor, para ver os milagres, para ver o manifesto de Deus acontecer. E Jesus estava ali, e a palavra vai dizer que Zaqueu, ele estava no meio de uma multidão, a sua estatura era pequena, e Jesus ele estava ali, mas Zaqueu ele teve uma estratégia. Jesus ele fala para mim e para você que ele está te dando estratégia, assim como ele deu a Zaqueu. A estratégia é de ouvir a palavra. A estratégia é de você estar com uma intimidade com o Senhor. Mas a gente observa que aqui na palavra, Zaqueu, ele se esforça. E o Senhor te diz hoje: esforça-te, que eu te ajudarei. Assim como ele teve um encontro com Zaqueu. Então é preciso que nós, como povo de Deus, tenhamos esse encontro com o Senhor todos os dias. Mas para isso temos que se esforçar. Assim como Zaqueu, ele meio uma multidão, mesmo diante de uma situação que ele achava, talvez, não tem dizendo na Bíblia, que não podia chegar nem próximo de Jesus. Mas ele ali tem uma estratégia. A palavra de Deus diz que ele vai adiante de uma figueira brava para ver ali o que ia passar. E aquele que ia passar ali era Jesus.
mesmo diante de uma multidão. E quando Jesus chegou àquela cidade ou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Jesus, ele olhou para Zaqueu e disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra de Jesus aqui, ela fala que essa casa, fala a casa, o coração. Também ele fala disso porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A primeira casa que a gente pode ver espiritualmente era ali o coração dele. Jesus, ele estava pousando no coração dele. Mas Jesus também vem dizendo que ele ia pousar na casa dele. Ali onde estava, creio eu, a família dele também. Então Jesus, ele tem um encontro. Porque aquele homem ali, ele estava com seu coração sedento e esperando esse encontro com o Senhor. A palavra vai dizer que ele era um homem rico, mas eu creio que nem toda a sua riqueza que ele tinha estava para ser preenchida diante de seu vazio ali que ele estava. A palavra vai dizer que Zaqueu, ele se esforçou. Muitos que estavam ali estavam murmurando, porque Jesus, ele estava entrando na casa ali de Zaqueu, e muitos diziam, como é que pode um hóspede de um homem pecador? Mas Jesus, ele vai dizendo que ele veio para o pecador. Ele está dizendo hoje que Jesus está dizendo que ele veio para ter um encontro com o pecador. O mais interessante é que Jesus, quando tem um encontro com Zaqueu, ele se sente até mesmo pressionado, creio eu, com o tamanho de Jesus em relação à humildade de Jesus, que ele era um cobrador de impostos. E ele até fala, eis que dou aos pobres a metade dos bens que eu tenho. Em alguma coisa tenho defraudado a alguém e restituo quadruplicado. Ele diz isso. Mas Jesus, ele vai dizer, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então ele está dizendo que ele foi ao encontro dele para levar a palavra e falar da salvação, não só para ele, mas também para a família de Zaqueu, porque ele fala em casa. Podemos observar que no último verso ele diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu ali, ele se mostra o homem temente a Deus. E esse capítulo e esse versículo que nós lemos, fala para mim, para você, que a salvação não espera que você seja perfeito para bater a sua porta. Não é isso. Ela espera que você esteja disposto a subir acima das suas limitações para ver Jesus passar. Zaqueu, ele mostra isso. Então, muitas vezes, a gente deixa passar o que Jesus, ele nos mostra, ele nos dá na nossa vida. Mas temos que estar disposto a vencer os limites da vida. Temos que se esforçar, a palavra é bem clara com isso. Aquele homem Zaqueu, ele subiu numa árvore ou num pé de figueira
Eu não sei se essa figueira ela tinha espinhos ou o que é que tinha, mas a palavra ela diz que ele subiu ali em cima daquela árvore, mas que teve um grande esforço da parte dele. Houve um sacrifício. Existem momentos em que o seu status social, a sua baixa estatura ou a sua reputação, ela muitas vezes é negativa. Mas isso não é impedimento ou impedimentos para a gente ter todos os dias um encontro com Jesus, que é a palavra do Senhor, que ela transforma o homem. A palavra do Senhor é ela que muda o cenário. Muitas vezes o cenário imperfeito se torna perfeito para a demonstração pública da graça que transforma cobradores em doadores. Podemos ver isso através desse texto que nós lemos. Jericó era uma cidade rica e um ponto alfandegário, estratégico. O ambiente era de tensão econômica e social, porque ele fala aqui de valores. Segundo a palavra ali, e segundo estudiosos também, o ambiente de tensão econômica e social, ali existia os publicanos que colhiam impostos para Roma. Eles eram vistos como traidores da nação e pecadores desprezíveis. O cenário era de uma multidão compacta que cercava Jesus, criando uma barreira física e emocional para qualquer um que estivesse na periferia, entre aspas, da aceitação religiosa. Zaqueu era o maioral dos publicanos e era rico, segundo a palavra. O que tornava improvável e marcante era sua fome espiritual, disfarçada de curiosidade. Ele tinha posses, mas não tinha paz. Ele tinha autoridade, mas não tinha acesso. Sendo de pequena estatura e impedido pela multidão, que o detestava. Ele não se importou com a sua dignidade de homem rico. Ele correu à frente e subiu em um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, que essa figueira brava, creio eu, que deveria ser de espinhos. Eu não sei. Mas houve um sacrifício da parte dele, apenas para ver quem era Jesus. Ele buscou um novo ângulo para enxergar o Mestre. Mas o momento mais decisivo que nós podemos ver nesse texto não foi Zaqueu chamando Jesus, mas Jesus parando debaixo da árvore e chamando Zaqueu pelo nome. A palavra vai dizer que ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O mestre ignorou os aplausos da multidão para se convidar para a mesa de um pecador. Naquela intimidade, o coração de Zaqueu foi tão impactado que a restituição foi imediata. Ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem tivesse defraudado. A salvação entrou na casa porque o dono da casa subiu na árvore. É importante isso para hoje, os dias de hoje, nós como homens de família, ou como chefe de família, ou como sacerdócio. Nós temos que ter a atitude de levar a palavra todos os dias para a nossa casa. Você veja que a atitude de Zaqueu
foi uma atitude que não só fortaleceu ele espiritualmente, mas ele fortaleceu também a sua casa, a sua família. O princípio espiritual aqui é que quem a busca, encontra. E a busca genuína sempre encontra com a resposta personalizada. Zaqueu nos ensina que para ver Jesus às vezes precisamos subir alto. Precisamos subir numa filgueira. Ou precisamos ter uma estratégia. Sair da zona de conforto. Ignorar as críticas da multidão e superar as nossas próprias limitações. Deus não olha para o que as pessoas dizem de você. Ele olha para o esforço que você faz para estar perto dele. Muitas vezes, meus amados, nós temos essa dificuldade. Muitas vezes até de fazer um evangelismo. Muitas vezes até de falar do amor de Deus. Porque realmente, no mundo que nós vivemos, existe um bloqueio em relação a gente fazer o ID do Senhor. Mas precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos ir avante. Tomar atitude como Zaqueu tomou. Para os dias atuais, entenda que Jesus conhece o seu nome e sabe exatamente em qual árvore você está escondido hoje. Não importa qual suja é essa árvore, ou como está essa árvore, ou como vai surgir essa árvore, que você muitas vezes possa estar escondido. Não importa isso. O que vai importar é sua reputação. Que muitas vezes temos que se sentir até mesmo isolado para estar em cima dessa árvore, isolado das coisas do mundo. A palavra vai dizer que a presença de Jesus na sua vida tem o poder de organizar as suas finanças, tem o poder de curar, tem o poder de fazer milagre. O seu caráter transforma a sua história de exclusão em um banquete de salvação. A palavra aqui em Zaqueu, ela vai deixar bem clara sobre salvação. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia em que Jesus, ele entra na sua casa através dessa palavra e te diz, assim como disse para Zaqueu, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido nesse mundo. Assim como ele salvou Zaqueu e sua família, ele está dizendo hoje que você que está me ouvindo, ele te diz, ele, Jesus, veio para te salvar. E ainda vai mais adiante de fazer morada na tua casa, amém? Só até aqui, meus amados, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. A paz do Senhor.